E o Flamengo, que eliminou o Corinthians, né, da Copa do Brasil, teve o sorteio, Bruno Prado. Atlético Mineiro joga o segundo jogo em casa. Ou seja, além de uma draga, esse Flamengo ainda é azarado, gente. Que loucura. Não pega um sorteio e joga o segundo jogo em casa. Isso é verdade. Foi contra o Corinthians, agora contra o Atlético Mineiro. Aí o Marcos Braz resolveu ainda mandar uma gracinha. Ele falou, que bom, né? Que que o segundo jogo vai ser lá em Minas. Porque senão um pouquinho não consegue. É mais forte que ele colocar a Ferrari rubro-negra pra falar. Mas eu conheço. Você é secador. Desde que ele começou a botar essa Ferrari, o Flamengo só se lasca. Então tu para de usar essa Ferrari. Não precisa mais usar Ferrari quando falar de Flamengo no programa, seu secador. Porque o negócio é o seguinte, Bruno Prado. O Marcos Braz querer me falar que é até bom jogar o segundo jogo em casa, nem por um escambau. Pronto. Que é melhor jogar o segundo jogo em casa. Vai ser um jogo contra o grande rival Atlético Mineiro. O Flamengo vai precisar fazer o resultado em casa. E lembrando, hein? Se era bom o Atlético Mineiro estar na Libertadores, que o Atlético ia ter um calendário mais puxado, gente, o Atlético já passou. O Atlético já ganhou de 3-0. O Atlético pode ficar tranquilinho pro jogo de volta contra o River Plate, não tanto quanto o Botafogo. E, já teve aí um começo de rivalidade. É o que eu falo, fazer o trabalho dele, ele tá fazendo mal, o Marcos Braz. Mas ficar criando polêmica, ele cria doidado. Por quê? Porque ele quer engajamento. Nem esse engajamento fez ele ser eleito no Rio de Janeiro. Ele passou vergonha na eleição no Rio de Janeiro para vereador, hein? Para vereador. Eu seria eleito rindo vereador no Rio de Janeiro. O Marcos Braz, meu Deus do céu, que vergonha que passou. E fica e continua. Isso pro Flamengo é ruim, Bruno. É ruim. Todo jogo ele quer despertar alguma coisinha. E aí já vai o assunto arbitragem de novo. Aí o Marcos Braz disse que foi bom o segundo jogo em casa pro Atlético Mineiro, porque aí eles não vão chorar. Porque o Atlético Mineiro fica reclamando desde a década de 80. Agora, péssimo pro Flamengo. E não precisava o Marcos Braz também querer ganhar mídia de novo nesse momento, né, Bruno Prado? Já é um final de gestão, inclusive, né? Teoricamente ele não vai seguir no ano que vem, né? Mas vamos ver, né? Sempre bom aguardar, né? Mas teoricamente ele não vai seguir. O segundo jogo em casa, eu acho que é uma pequena vantagem, sim. Não acho que é uma coisa que é decisiva. A partir do momento que o Atlético vai fazer o segundo jogo em casa, ele vai ser campeão. Não é isso, mas é uma vantagem. O outro duelo que o Flamengo decidiu fora foi contra o Palmeiras, né? Na Copa do Brasil. Esse aí funcionou, porque ele conseguiu fazer 2 gols de diferença em casa, né? Depois veio e perdeu de 1 aqui, tomou sufoco, o que era o natural. Mas você vai ter que você tem essa questão, se você joga primeiro em casa um duelo equilibrado, você tem que fazer uma vantagem de 2 gols é excelente, mas de 1 gol você fica bem apertado. Então eu também prefiro jogar segundo em casa, acho que é uma pequena vantagem. E para o primeiro jogo, até para os dois, mas para o primeiro vai ter mais desfalques ainda o time do Flamengo. Isso eu acho que é um ponto que pode pesar nessa final. O Atlético, teoricamente, vai estar com o seu time inteiro, ele ainda tem mais alguns jogos até essa final, mas o Flamengo a gente já sabe que estará bem desfalcado, que foi uma coisa que perseguiu o Flamengo o ano inteiro. Além dos que já não jogam essa temporada, Pedro, Cebolinha, Vinha, Luiz Araújo também dificilmente, ele não vai ter o De La Cruz, que machucou de novo, e não vai ter o Pulgar e o Bruno Henrique, que estão suspensos do primeiro jogo. Então, pelo menos 7 desfalques importantes. Eu li aqui que o Alexandro está com problema na coxa e não joga amanhã contra o Juventude. Não sei contra o Atlético na final, mas amanhã contra o Juventude não joga Alexandro, também com problema muscular. Então, o Flamengo vai ter muito desfalque no primeiro jogo. Isso é um jogo que, teoricamente, ele tem que fazer um resultado que ele vai decidir fora. Isso eu acho que pode ser um fator decisivo, os desfalques do Flamengo, principalmente no primeiro jogo. E a postura do Marcos Braz, Bruno? Eu acho o trabalho da direção de futebol do Flamengo, em que ele é o chefe, eu acho muito ruim. Eu não coloco, nos títulos do Flamengo recentes,
eu não coloco tanto mérito na diretoria de futebol, não, que são coisas diferentes. O Flamengo hoje é um time forte e vencedor, apesar de não ter conquistado o título ano passado, pode não conquistar um título importante esse ano, mas sem dúvida que é um período vencedor da história do Flamengo e muito vencedor, um dos mais vencedores, pegando esse período que começa lá na gestão do Bandeira de Melo de mudança na parte financeira, de reestruturação, e os títulos grandes chegam na gestão do Rodolfo Landim, que está acabando. Você pode ter muitas críticas, e eu também tenho, mas é uma gestão vencedora. Eu acho que essa gestão vencedora ela tem totalmente a ver com a reestruturação na parte financeira, e nesse ponto o Marcos Braz não participou. Acho que na direção de futebol ele tem algum mérito, contratações foram feitas que deram certo, mas eu acho que se o trabalho da gestão de futebol fosse melhor, o Flamengo ganharia muito mais coisa e teria muito mais tranquilidade para trabalhar. Uma coisa que atrapalha muito o Flamengo é que o tempo inteiro o Flamengo ele está em ebulição. Parece que não tem momentos de tranquilidade. E o trabalho da direção de futebol, para mim, colabora com isso. O time está sempre muito agitado, sempre muito pressionado. Então, na média, para mim, esse trabalho, considerando que vai terminar agora, no final do ano, não é bom do Marcos Braz como chefe do departamento de futebol do Flamengo, apesar de, claro, tem que dizer isso, de títulos conquistados, que ele teve também a sua participação. Mas, no geral, acho que se o trabalho ali fosse melhor, o Flamengo teria mais tranquilidade e seria um time até mais vencedor do que foi nos últimos anos. Ô, Bruno, mas infelizmente, né, é um grande problema. Infelizmente, minha mamãe Rosana, ela não está no quadro associativo do Flamengo. Porque se minha mamãe Rosana Asmar fosse vice-presidente de futebol do Flamengo ou presidente com o dinheiro que o Flamengo tinha, na época que ninguém tinha esse dinheiro, minha mãe também seria campeã. Sim. Minha mãe também ia ser campeã da Libertadores com o Jorge Jesus, do Brasileiro, porque era para o Flamengo ter conquistado muito mais título nesse período. Olha o vexame do ano passado, vai passar vexame de novo esse ano se não ganhar a Copa do Brasil. Para mim já não é um ano maravilhoso, tá? O torcedor vai querer se enganar. Se ganhar a Copa do Brasil vai falar, nossa, que ano positivo. Para mim é um ano normal. O Flamengo, com o dinheiro que tem, ser eliminado pelo Peñarol, e eu avisei, hein? Eu avisei, assuma a minha sabedoria, Bruno Prado. Eu falei que o Peñarol... A frase é espetacular. Eu falei que assuma a minha sabedoria. Aí foi bem. E a modéstia e humildade também. Aí o cara caprichou. Se eu fosse você, repetia. Repete a frase. É uma frase, inclusive, do Dalai Lama. Assuma a minha sabedoria. Isso. Porque eu falei aqui que o Botafogo ia provar a incompetência e a frouxidão do Flamengo do Tite. E dos jogadores e da diretoria, de todo mundo. Porque esse Peñarol é um lixo. Inclusive a torcida do Peñarol, né? Esse bando de bandidos. Agora eles estão fazendo até vaquinha, pedindo Pix para liberar os presos, os bandidos que ficaram no Brasil. Eu vi isso. Estão pedindo Pix pela injustiça, porque eles foram vítimas de uma emboscada de 3 organizadas e da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Bom que pelo menos alguns ficaram presos, outros levaram umas porradinhas bem dadas da polícia, e esse time do Peñarol é fraco. E ficou provado que esse time é fraco. Então, essa diretoria ganhou ali em 2019, ganhou 2020 e perdeu a chance de ganhar muito mais, porque agora foi o que eu falei. Tá ficando muito mais equilibrado, amigo. Agora é Botafogo com muito dinheiro e muito jogador bom. É Atlético Mineiro com muito dinheiro e muito jogador bom. Palmeiras com muito dinheiro e muito jogador bom. O próprio São Paulo, que vai se reorganizar agora. O Bahia, que vai também se tornar um clube aí multimilionário com o Grupo City. Então tem isso também, né? Essa diretoria aí é bem meia boca, na minha opinião. E o desespero deles agora é não ganhar a Copa do Brasil, ter mais um vexame às vésperas da eleição. E assim, o Marcos Braz, eu até entrevistei-o essa semana, tá? Uma relação evidentemente muito distante, mas assim, o que o Pilato... É interessante a frase, o Pilato falou tem razão, a gente já fica meio assim, no quê? Não, ele tem razão quando ele fala, o Marcos Braz não conseguiu ser eleito vereador e também não conseguiu ser reeleito em 22, deputado federal, ainda que ligado ao partido do ex-presidente, enfim. E ainda mais, como vice-presidente de futebol do Flamengo, e do Flamengo de uma das eras mais vencedoras que ele faz parte.
parte. Não tanto quanto ele acha, né? Porque ele é um dos diretores da Flamengo, né? Não é Flamengo, é o Flamengo. Eu sou mais importante que o Zico, que o Leônidas, que o próprio Gabigol, que o Jorge Jesus, né? E tantos outros, né? Que alguns que também têm ego, mas que tem muita história, né? Enfim, e é ele, o Bruno Spindel, o Landim, alguns dos candidatos à eleição, mas tudo bem, são momentos históricos, o trabalho que eles esquecem do Bandeira de Melo lá desde 2013, né? Que se no futebol não deu tanta coisa, ele arrumou a casa, mas enfim, mas deixando o Marcos Braz, que tem importância assim, não tanto quanto ele acha, né? E, enfim, né, de novo, aquela rivalidade que é intensa entre Atlético e Flamengo, Flamengo e Atlético, sobretudo mais de Minas do que pro Rio, do que do Rio para Minas, mas é interessante que, não, o Atlético não é nosso rival, mas toda hora o próprio Flamengo, gente do Flamengo fala de 80, fala de 81, fala da grande semifinal de 87, já falei bastante, depois a gente vai falar, tem tempo, para essa sensacional final de Copa do Brasil. Ele tenta o discurso, e nisso o Pilhado tem razão, é a segunda vez que eu falo em menos de 5 minutos, estou ficando preocupado comigo, por óbvio, mas o Braz criou-se, não, o factório, não, é legal que a decisão seja na Arena MRV, porque daí a gente devia falar, não tem nada a falar de arbitragem, vai ter muito, já tem. Tentaram Galo e Flamengo o impedimento semiautomático, a CBF disse, então se sabe isso mesmo, que precisa de 40 a 45 dias para se instalar a tecnologia nos dois estados, não tem como, e segue o jogo, né? E esperamos que siga o jogo, porque tem tudo para ser um jogaço esse Atlético e Flamengo, mesmo com as diatribes e desinteligências entre os dirigentes dos dois clubes. Eu queria só dar uma pitadinha, Bruno, sobre o Marcos Braz. O que menos uma instituição, qualquer uma, mas nós estamos falando de futebol aqui, de grandes clubes e tal, o que menos um grande clube, e os menores também, o que menos um grande clube precisa é manchete negativa. Uhum. E o diretor de futebol responsável pelo futebol do Flamengo arranjou nessa caminhada inúmeras manchetes negativas para a instituição. Verdade. Uma delas, mordeu virilha. Uma virilização do assunto, né? Porque aquela dentada vincula o Flamengo. Claro, é o vice-presidente de futebol. Não é um comprador do shopping mordeu a virilha do motoboy. Não é isso. É vice-presidente do Flamengo mordeu a virilha de fulano de tal. É isso. Então, vinculou. Ele criou vários problemas nessa caminhada. Deve ter algum mérito, evidentemente. Claro que tem. A gente não pode esquecer que o elenco do Flamengo, o Asmar exagerou colocando a dona Rosana na parada, dizendo que ela fosse diretora de futebol, o time conquistaria vários títulos. Voltamos ao rádio, Vanderlei. Quer introduzir? Não, vamos lá, voltamos. Estou falando do Marcos Braz. Sim, aqui. Estamos falando do diretor de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Isso, e eu estava dizendo que se existe um diretor que criou grandes manchetes negativas por um clube de futebol, foi o Marcos Braz. Ele participou de vitórias, teve momentos importantes junto com o time, ele não fez gols e tal. Me faz lembrar aquela brincadeira que eu sempre conto para todo mundo, o diretor na porta do vestiário, o time voltando, ele bate nas costas de cada jogador. Ufa, foi duro, hein? Nossa, quase que não deu. Como se ele tivesse jogado, marcado 3 gols, fosse espetacular. Não é nada disso. Os importantes são os jogadores. Mas ele mordeu virilha, né? Ele viajou para o exterior, fez aquela papagaiada toda. O que ele falou em Portugal deixou todo mundo irritado. Dizem que até por isso não voltou o Jorge Jesus. Foi lá ver jogo do... Foi lá ver jogo do grande rival. Porto. Né? E cutucou. Enfim, fez um monte de lambanças. Então, agora mais uma, já está, o Bruno falou, final de feira já, está saindo, muito provavelmente, aliás, uma das promessas de um dos candidatos lá, imagina o candidato da situação, não sei se foi promessa ou foi uma informação, de que ele não será, digamos, partícipe da nova gestão. Então, tem tudo isso, tem coisa que ele provoca bobamente, eu acho que, em vez de ajudar, ele prejudica o Flamengo em alguns momentos. É isso. Bom, a gente tem uma fala do Marcos Braz, né, sobre esse duelo com o Atlético Mineiro. O Atlético pediu impedimento semiautomático para a final. A CBF já comunicou que não vai dar tempo de introduzir essa tecnologia para essa final.
E a fala do Marcos Braz, né? Essa coisa do Atlético, né? O Mauro falou, é verdade, né? Vem a rivalidade mais de Minas para o Rio do que o contrário, mas também o Flamengo fala... Toda hora, né? Toda hora fala isso. Pô, não tem, não sei o que lá. O Flamengo agora que falou de 80... E tá até nessa fala do Marcos Braz aqui. A gente tem a arte dele, do Marcos Braz, né? Falando, a fala dele sobre o Atlético. Ó, essa pressão do Atlético Mineiro tem 40 ou 50 anos. Desde os anos 80, né? Então é um pouco menos. Que tem conversa fiada em relação à arbitragem. Se o segundo jogo fosse aqui, iam falar que a bola era fria, que era ruim e não sei o quê, né? Falando do sorteio. Do sorteio, né? Então foi até bom o segundo jogo ser lá. Foi isso que ele falou da questão da arbitragem e também do sorteio, né? E muitas vezes isso realmente acontece até na imprensa. De muitas vezes ficar insinuando, esse sorteio vai ser favorável a tal clube, né? Sem ter nada, né? Sem ter prova de nada. Isso aí é uma coisa não só dos clubes, mas também, muitas vezes, o pessoal da imprensa dá, tá bom, Flamengo, sorteio, será que o Flamengo vai de novo? Né? E não, isso você tem que falar as coisas se tiver alguma prova, algum indício, né? Hoje está sendo transmitido, claro que pela transmissão de imagem, você não sabe se a bolinha está frente ou quente, fria ou quente, não, o Vanderlei acompanha alguns desses momentos, né? Para quem não sabe, é que quando havia sorteio, se diz a lenda, né? E talvez não fosse só lenda, que algumas bolinhas, então, pega a bolinha que tiver mais fria ou mais quente, dependendo ali do micro... Aliás, é anterior à invenção do micro-ondas, né? Bota na geladeira, tal, é essa que você tem que pegar, tal. Seja para árbitro, para mando de campo, tal. Em relação a hoje, você tem transmissão ao vivo dos sorteios, né? Então, você não tem como... E mesmo assim, olha a cara do cara, tá mexendo, gente, tá mexendo, cada um meio do jeito. Assim, teorias conspiratórias, a gente sabe que nessa terra plana tem muito, né? Tem. Em relação à arbitragem, para não ficar toda hora citando, porque eu já falei muito aqui na Jovem Pan, aliás, eu tenho um dos meus 25 livros, é um livro oficial do Flamengo 80 e 82, que me causou já à época um certo problema com o próprio Flamengo, porque eu dava a versão minha e do autor André Rocha, o grande jornalista e grande rubro-negro também, mas super isento, imparcial André Rocha. A gente analisou bastante aqueles jogos de finais de 80, tanto no Mineirão quanto no Maracanã, 1-0 pro Galo, gol do Reinaldo, e o 3-2 naquele show do Nunes na final do Brasileiro de 80, e o jogo que durou 32 minutos, o jogo extra da fase de grupos da Libertadores, que é aquele time espetacular, o melhor que eu vi na vida, e por isso que eu escrevi aquele livro também, o jogo que não acabou, com os jogadores expulsos e saindo de campo do Atlético Mineiro. E sem falar de 87, aquele grande Galo do Telê, mas o Flamengo do Carlinhos, uma baita escalação, acabou superando, e o Flamengo ganhou a Copa União de 87. Somente 80 e 81, aí eu não entrevistei o José Assis Aragão, mas entrevistei o José Roberto Wright do jogo do Serra Dourado, também uma sexta-feira à noite, o jogo esse que acabou não tendo, e o Flamengo passou e chegaria à brilhante conquista do Cobreloa e a conquista do Mundial depois contra o Liverpool. Mas sobretudo 80, que é o início mesmo da rivalidade dos dois jogos. As arbitragens foram ruins, e sobretudo a do Aragão, né? Não é a conversa fiada, teve arbitragem muito ruim, né? Sobretudo no aspecto disciplinar, até no jogo de ida, né? O saudoso Palhinha quebrou o maxilar do Rondinelli numa agressão, né? O deus da raça rubro-negro Rondinelli, o Palhinha do Galo, que já havia jogado no Santos, Corinthians, no Cruzeiro e tal. E a arbitragem muito ruim, a expulsão absurda do Reinaldo e tal. Sobretudo no aspecto disciplinar do José de Assis Aragão, foi muito ruim. Do jogo do Serra Dourado, que nem acabou, nem precisa dizer. Teve uma carnificina de dois times espetaculares como o Flamengo e o Atlético Mineiro, mas numa época de muita rivalidade. E lembrando também, que é dever dizer, que o Wright foi escolhido à época, embora apitasse no Rio de Janeiro, pelas direções tanto do Flamengo quanto do Atlético Mineiro. A direção do Galo quis o Wright, né? E um monte de coisa foi falado, um monte de bobagem foi falado, inclusive no gramado do Serra Dourada. Então, não é só conversa fiada. Há razões e, sobretudo, emoções dos dois lados. Não é complexo de perseguição, não é chororô, não é mimimi. A arbitragem foram ruins, né? Entendo que, somando esses três jogos fundamentais, os dois da final de 80 e o jogo extra de 81, o Galo foi mais prejudicado que o Flamengo. Também teve erros contra o Flamengo, mas daí dizer que é conversa fiada, não. Você pode dizer o tamanho das coisas, mas conversa fiada, sinceramente, aqui, um observador relativamente isento, né? Embora eu tenha escrito o livro oficial do Flamengo, não é um livro chapa branca. É um livro que a gente analisa. Entrevistei o Zé Roberto Wright, entrevistamos o Palhinha, saudoso, o Reinaldo, que deram suas opiniões. Além das opiniões, claro, de gente do Flamengo na época.